Imagine perder o pai de repente e ser abandonado pela mãe. Imagine passar a infância entre lares adotivos, orfanatos e trabalhando em fazendas por quase nada. Essa foi a dura realidade para o fundador da Domino's Pizza. É incrível como ele mudou de vida e construiu um império bilionário. No entanto, essa não é uma história de sucesso simples. A Domino's enfrentou escândalos como processos milionários devido a motoristas perigosos, um vídeo viral que ameaçou sua reputação, uma situação de refém envolvendo seu mascote e quando admitiu que suas pizzas eram ruins. Às vezes, a história da Domino's é trágica, em outras, um incrível exemplo de inovação e perseverança. Ela traz lições, controvérsias e reviravoltas. Sinceramente, acho que a história completa da Domino nunca foi contada desse jeito até agora. Então sente-se e relaxe, porque vamos embarcar em uma jornada pela história insana da Domino's. Thomas Monaghan nasceu em 25 de março de 1937 em Ann Arbor, Michigan. O pai dele era caminhoneiro e a mãe tentava concluir a faculdade de enfermagem. Mesmo com pouco dinheiro, a família se virava e Tom e Jim tiveram um início de vida feliz. Mas isso não durou muito. O pai de Tom desenvolveu uma infecção abdominal por úlceras graves e faleceu na véspera de Natal de 1941, quando Tom tinha 4 anos. Desde então, a infância feliz de Tom virou pesadelo. As primeiras semanas após a morte de seu pai foram um borrão, mas Tom se lembrava vividamente de visitar a funerária, ver seu pai deitado no caixão e gritar para que ele acordasse. Sem a renda do pai, a mãe de Tom desistiu da enfermagem e trabalhou na Argos, ganhando $27,50 por semana. Logo ficou claro que ela não podia criar 2 filhos sozinha, e por isso, colocou Tom e Jim em um lar adotivo. Ela planejava voltar à escola de enfermagem, conseguir emprego melhor e cuidar dos filhos quando pudesse pagar. Na verdade, isso só aconteceria após 7 anos, durante os quais os irmãos passaram por vários lares adotivos e orfanatos. Os irmãos tiveram dificuldades, agravadas pelo fato dos primeiros pais adotivos de Tom serem rígidos e brigarem sempre. Após 2 anos, os pais adotivos desistiram de cuidar de Tom e Jim, e os irmãos foram enviados ao Lar São José para Meninos, um internato católico administrado por freiras. Tom mais tarde descreveu seu tempo lá como extremamente infeliz. Tom era pequeno e frequentemente provocado, mas tinha temperamento forte e revidava se envolvendo em brigas com outras crianças. Até os professores eram brutais, chicoteavam por qualquer erro. Enquanto estava naquele internato, Tom frequentemente sonhava com um futuro muito diferente para si mesmo. Um dia, ele contou à turma que queria ser padre, arquiteto e shortstop do Detroit Tigers quando crescesse. As crianças riram dele dizendo que não conseguiria, mas Tom era muito ambicioso. Apesar das dificuldades, Tom sempre dizia que um dia seria rico e famoso. O internato ensinou Tom a ter forte ética de trabalho e a nunca desistir, mesmo diante de dificuldades. Em 1949, a mãe de Tom voltou. Agora enfermeira qualificada, os meninos voltaram a morar com ela, pois achava que podia sustentá-los. Ela estava enganada. As dificuldades financeiras deles estavam longe de acabar, e Tom teve que fazer bicos para ajudar a sustentar a família. Ele trabalhou vendendo jornais, colhendo cerejas no verão e vendendo produtos frescos de porta em porta quando podia. Em todos esses trabalhos, ele buscava tornar o processo mais eficiente para lucrar mais. E esse foi o primeiro contato de Tom com vendas e empreendedorismo, algo de que ele realmente parecia gostar, mas sua vida em casa não era tão boa assim. Ele e a mãe discutiam frequentemente, tornando o relacionamento cada vez mais tenso. Depois, a mãe de Tom devolveu ele e o irmão para a adoção. Eles moravam com ela há pouco mais de 1 ano, até que a mãe de Tom desabafou dizendo não conseguir ser mãe e pai ao mesmo tempo. Novamente, os 2 meninos passaram por vários lares adotivos, embora em determinado momento o irmão de Tom tenha voltado a morar com a mãe deles, enquanto Tom foi mandado para viver em uma fazenda, onde trabalhava a horas extremamente longas. Naquela fazenda, enquanto trabalhava, Tom teve uma epifania. Mais tarde disse: "Com os tornozelos na lama, percebi que me afundava em pensamentos mundanos, quando deveria focar na busca espiritual. Naquele momento, decidi ser padre."
O convívio com as freiras o influenciou a se inscrever no seminário de São José, em Michigan, e ele ficou emocionado ao ser aceito em 1952. Tom se sentiu em casa ali e achou que encontrou sua vocação, mas menos de um ano depois foi expulso. Tom depois percebeu que era travesso, quebrava regras, falava na hora errada e era bagunceiro, mas nada grave. Tom acha que foi expulso por causa de uma carta da mãe que questionava por que ele raramente escrevia para casa. Enquanto as outras crianças escreviam aos pais toda semana, Tom, por ter uma relação difícil com a mãe, escrevia mais para a tia. O seminário tinha valores rígidos e Tom foi orientado a arrumar as malas. Ele chorou. Seu sonho de ser padre foi destruído e ele disse depois: "Nunca me senti tão arrasado." Para piorar as coisas, Tom não teve outra opção a não ser voltar a morar com sua mãe, que era maníaco-depressiva. Sua mãe também não ficou feliz ao ver Tom de volta à sua porta, e quase imediatamente eles começaram suas discussões de sempre. Agora, para ser justo, os dois eram igualmente ruins. A mãe dele era famosa por explosões de raiva e oscilações de humor, mas Tom também era muito argumentativo e agressivo. Era uma combinação ruim. Eles também ainda estavam com pouco dinheiro. Tom vivia constrangido na escola porque suas roupas e sapatos tinham buracos. Eles só tinham um carro velho, que Tom pegou emprestado um dia sem avisar a mãe para onde ia. Ela ficou tão nervosa que chamou a polícia para ele. Tom ficou tão bravo com o que ela fez que preferiu passar a noite na cadeia a pedir desculpas à mãe, achando que assim tudo terminaria. Parecia só mais uma briga deles, mas não era. Vários dias depois, quando Tom estava voltando para casa, um carro parou e um xerife do condado disse a ele que sua mãe havia assinado papéis, colocando-o em um reformatório juvenil até ele completar 18 anos. Recapitulando, após a morte do pai, ele passou por lares adotivos, escola das freiras, voltou para casa, foi enviado à fazenda e agora ao reformatório juvenil. Tom ficou furioso. Aos olhos dele, a mãe dele tinha arruinado a chance dele de se tornar padre, e agora, mesmo sem ter cometido nenhum crime, ele estava basicamente sendo trancado e descrito como um delinquente. Ele não entendia por que era tratado como criminoso. Tom passou o segundo ano do ensino médio no reformatório, vivendo um dos períodos mais sombrios da sua vida. Felizmente, Tom recebeu uma boa notícia. Sua tia Peg descobriu onde ele estava e entrou com um pedido no tribunal para obter sua guarda. Seus tios foram gentis e, após muito tempo, a vida de Tom parecia mais estável e normal. Tom continuou fazendo bicos para ganhar dinheiro. Ele trabalhou em uma pista de boliche, foi ajudante de garçom e fez inúmeros outros trabalhos. Mas entre o trabalho e se distrair com as garotas, Tom não ia muito bem na escola. Ele simplesmente não se importava tanto com isso. Em certo ponto, parecia que ele nem concluiria o ensino médio. Só ao ver as tias preparando sua formatura, percebeu que não queria decepcioná-las. Tom implorou aos professores para não ser reprovado e fez o mínimo para se formar por último na turma, mas conseguiu. A frase de Tom no anuário era: "Quanto mais tento ser bom, pior fico." Mas talvez eu ainda faça algo sensacional. Pouco tempo depois, Tom se matriculou na Faculdade Estadual de Ferris e dessa vez ele se esforçou de verdade. Ele melhorou as notas e foi aceito na Universidade de Michigan, mas não podia pagar as mensalidades. Mas foi aí que ele soube que a faculdade seria paga se ele entrasse para o exército. Tom passou os dias seguintes fazendo exames, testes e assinando formulários para entrar no exército. Exceto que, quando ele estava quase terminando o processo de inscrição, percebeu que um dos formulários dizia Corpo de Fuzileiros Navais. Tom disse: "Espera aí, isso é o Corpo de Fuzileiros Navais ou o Exército?" O cara olhou para ele incrédulo e respondeu: "É o Corpo de Fuzileiros Navais, seu bobo." Mesmo assim, Tom resolveu avançar e aproveitar seu tempo nos fuzileiros navais para cuidar da saúde física e mental. Ele cumpriu sua missão e leu muitos livros de autoajuda. Depois pensou: se sobrevivi aos fuzileiros navais, posso enfrentar qualquer coisa. Nos fuzileiros navais, Tom sempre sonhava com seu futuro império. Ele pensava nos carros, casas e aviões que compraria. Em 1959, após receber dispensa honrosa dos fuzileiros navais, Tom começou a realizar seu sonho. Até então, ele havia economizado cerca de $2.000 para a faculdade. Mas, novamente, a vida de Tom não saiu como planejado. Antes de entrar na faculdade, Tom caiu em um golpe de enriquecimento rápido e perdeu todo o dinheiro. Tudo começou quando Tom conheceu John Ryan, um homem carismático que dizia trabalhar com petróleo. Ele fascinou Tom com histórias dos grandes negócios que havia feito e contou a Tom sobre um novo projeto,
no qual estava de olho e para o qual só precisava de investidores. Com uma história convincente, o golpista persuadiu Tom a investir para obter parte de um poço de petróleo, prometendo lucro garantido em poucas semanas. Isso nunca aconteceu. O dinheiro da mensalidade de Tom sumiu e ele ficou só com $15. Tom também passou a sentir fortes dores de cabeça e ouvido, que às vezes eram tão intensas que o impediam de se concentrar. Só depois ele soube que o tímpano estava rompido e infeccionado. Mas mais uma vez, apesar das circunstâncias difíceis, Tom trabalhou duro e tentou economizar cada centavo que podia e, eventualmente, conseguiu se matricular na faculdade. Desta vez, ele adiou porque faltava dinheiro para os livros e não tinha tempo para as aulas devido ao trabalho. Ele prometeu economizar mais tempo e tentar novamente no próximo semestre. Como você pode ver, a vida do Tom no começo foi realmente uma sequência de eventos infelizes e de ser repetidamente derrubado. Quando achava que avançava, algo novo dava errado. Parte disso foi culpa dele, pelo jeito argumentativo ou pela ingenuidade no golpe do óleo, mas Tom também teve azar no começo. Diante desse contratempo, Tom pensou em como ganhar mais dinheiro e logo conseguiu emprego em uma distribuidora vendendo assinaturas de jornal. Ele logo conquistou muitos clientes ao entregar jornais em suas portas. Essa foi a primeira experiência de Tom com entregas. Mal sabia ele que, em poucos anos, iria revolucionar o setor entregando pizzas na porta das pessoas. Essa experiência no jornal foi crucial, não só pelo dinheiro, mas pelas habilidades que aprendeu. Após provar seu valor, Tom passou a aprender com o dono sobre contabilidade e negociação com fornecedores. Em certo momento, o dono até precisou explicar para Tom o que era um memorando. Mas foi aqui que Tom aprendeu o básico de como administrar um negócio e descobriu que não só gostava disso, como também parecia ser bom nisso. E foi então que, do nada, uma oportunidade de negócio ainda maior apareceu. Um dia, o irmão de Tom, Jim, veio até ele com uma ideia que mudaria tudo. O irmão mais novo de Tom, Jim, era carteiro em tempo integral, mas, para ganhar um dinheiro extra, também trabalhava em um restaurante de um homem chamado Dominic Devat. Enquanto trabalhava, Jim ouviu Dominic contar que tinha um restaurante fechado há meses em Michigan e tentava vendê-lo. O restaurante, chamado Dominic's, era uma pizzaria simples que vendia também sanduíches. Dominic disse que não teve sucesso e queria vendê-lo rapidamente. Ele estava pedindo apenas $500 pela loja, mas isso também vinha com mais de $2.000 em dívidas que o comprador teria que assumir. Mesmo assim, era um preço barato, e Jim ficou empolgado ao ouvir isso. Ele se aproximou do irmão, Tom, e perguntou se ele queria entrar junto na loja, já que Jim achava que não conseguiria sozinho, mas pensou que eles poderiam dar conta juntos. A loja só abria 7 horas por dia, das 17 à meia-noite, então eles poderiam dividir os turnos entre eles. Assim, Jim poderia continuar com seu outro emprego fixo como carteiro, e Tom teria tempo suficiente para estudar e realizar seu sonho de ir para a faculdade. Parecia uma situação em que todos saíam ganhando e, de fato, Tom topou na hora. Os irmãos, sem muito dinheiro, usaram suas economias e um empréstimo de $900 da cooperativa de crédito dos Correios para comprar a loja de Devat e cobrir os custos iniciais. Dominic Devat deixou que os irmãos continuassem usando seu nome no negócio, então ainda se chamaria Dominic's. Devat também ensinou sua receita secreta e mostrou a Tom e Jim como fazer pizza, já que nunca tinham feito. Os irmãos então contrataram 2 operários demitidos de uma fábrica para fazer as entregas, que concordaram em trabalhar apenas por comissão. Os irmãos inauguraram a Dominic's em 9 de dezembro de 1960. Na primeira semana venderam só $99. Para ser sincero, foi surpreendente conseguirem esse valor, já que na primeira semana dependiam só dos clientes entrando, pois nem telefone tinham. Assim que tudo começou a funcionar, as vendas melhoraram e chegaram a $750 por semana no fim de abril. Esta é uma história comovente de 2 irmãos que, apesar do começo difícil, se uniram e conquistaram um grande sucesso. Mas eu não posso te dizer isso. A maior parte das vendas era para uma faculdade próxima, mas quando o semestre acabou e os estudantes saíram, as vendas caíram para $200 por semana. Logo, Jim começou a trabalhar muito menos na loja, o que inevitavelmente levou a várias discussões longas entre os irmãos, incluindo uma em que eles começaram a jogar pratos um no outro.
E em apenas 8 meses após a abertura da loja, Jim saiu completamente, apesar de ter sido ideia dele originalmente. Jim percebeu que a loja dava bem mais trabalho e tomava mais tempo do que pensava. E como o negócio não era muito lucrativo nesse momento, Jim não queria deixar seu emprego fixo em tempo integral para se dedicar totalmente ao negócio. Ele queria sair. Então Tom concordou em dar a Jim o Fusca que eles usavam para entregar as pizzas em troca da parte dele no negócio. Trocar 50% desse negócio, que valeria bilhões, por um carro velho foi um dos piores acordos. Ainda mais porque Jim virou segurança, depois eletricista, e nunca teve sucesso financeiro. Mas na época, no início dos anos 60, parecia que Jim tinha feito o melhor negócio. Tom ficou completamente sozinho, com 100% da propriedade de um negócio em dificuldades. Tom precisou se envolver mais na Dominick's após a saída de Jim. Mais uma vez, seu sonho universitário foi destruído, pois precisou se dedicar totalmente ao negócio sem Jim para ajudar. Como sempre, Tom foi trabalhar. Ele disse: "Naquele momento, decidi me dedicar totalmente a ser pizzaiolo." Tom sabia que seria difícil. Em um momento, ficou tão sem dinheiro que passou a morar e dormir na loja por um tempo. Ele certamente não podia pagar por uma refeição decente, e só comia suas próprias pizzas se estivessem queimadas ou se um cliente não as pegasse e elas fossem ser jogadas fora. Tom trabalhava 100 horas por semana, mas progredia aos poucos. Ele contratou mais 2 funcionários para ajudar nas pizzas e ainda lucrava $400 por semana. Quando não trabalhava na loja, ele fazia pesquisa de mercado. Ele testou quase todas as pizzarias da região, registrando seus pontos fortes e fracos. Durante a pesquisa, Tom conversou com o dono de um antigo restaurante italiano local que fazia o melhor molho de pizza que já provou. E, felizmente, ele se ofereceu para mostrar ao Tom exatamente como fazia o seu molho. Tom implementou isso no Dominick's e suas pizzas ficaram mais saborosas, aumentando ainda mais as vendas. Com a melhora na primeira loja do Dominick's, Tom pensou em expandir para outras cidades universitárias. Alguém mencionou Mount Pleasant, onde fica a Central Michigan University, com 5.000 estudantes, e Tom decidiu que seria o local ideal para abrir outra pizzaria e expandir o negócio. Claro, com seu irmão Jim tendo saído do negócio, Tom precisaria de alguém em quem pudesse confiar para administrar a loja original do Dominick's se fosse abrir outra loja a 160 quilômetros de distância. A boa notícia era que ele conheceria seu futuro sócio em breve. A má notícia é que esse sócio destruiria tudo pelo que Tom havia trabalhado tanto. Tom reconheceu Jim Gilmore imediatamente quando ele passou pela loja um dia. Gilmore já havia fundado uma das pizzarias mais conhecidas da cidade, então os dois começaram a conversar sobre o ramo de pizzarias. Tom logo se impressionou com o conhecimento e experiência desse senhor no setor. Gilmore admitiu ter falido 2 vezes por causa da bebida, mas afirmou ter superado e queria voltar ao ramo. Tom acreditou e perguntou a Gilmore sobre uma parceria. Tom explicou que queria abrir outra loja, mas precisava de alguém para gerenciar a primeira. Mal sabia Tom que era exatamente isso que Gilmore esperava que ele sugerisse quando entrou na loja naquele dia. Gilmore aceitou a proposta de Tom, desde que fossem sócios iguais. Tom, precisando de ajuda, concordou. O acordo era Gilmore investir $500 por 50% do negócio, mas ele disse que não tinha o dinheiro na hora. Tom, tão desesperado por ajuda, ofereceu a Gilmore metade da empresa sem pagamento inicial, dizendo que poderia pagar depois. E ele nunca veria esse dinheiro. Mas esse acordo com Gilmore não foi um golpe como o do petroleiro em que Tom caiu antes. Esse acordo com Gilmore depois foi considerado a parceria mais unilateral da história. Gilmore pediu ao advogado para fazer um contrato de parceria, mas colocou todas as dívidas, atuais e futuras, como responsabilidade de Tom. Gilmore afirmou que manteria seu trabalho como cozinheiro do dormitório. Como a Dominick's só abria à noite, ele disse a Tom que teria tempo para cuidar da loja, permitindo que Tom abrisse outra pizzaria em Mount Pleasant como queria. Em teoria, tudo parecia bom, na realidade foi um desastre. Com Gilmore no comando da primeira loja da Dominick's, ela se tornou muito menos lucrativa. As vendas caíram 1/3, e Gilmore começou a pedir para Tom enviar mais dinheiro para ajudar a cobrir as contas. Tom só percebeu depois o quanto Gilmore havia administrado mal a primeira loja.
pois estava muito ocupado com a segunda. A qualidade da pizza tinha caído drasticamente, e dinheiro havia sido desperdiçado com coisas como a adição de uma máquina de pinball. Tom suspeitava que Gilmore tirava dinheiro do caixa, mas não podia provar. Agora, para ser justo, Gilmore tinha dado muitos conselhos para Tom. Então, não é como se ele não tivesse feito absolutamente nada, mas simplesmente não parecia que Gilmore tinha vontade de realmente trabalhar. Tom trabalhava quase todo o tempo acordado, 7 dias por semana, enquanto Gilmore só trabalhava quando queria. Gilmore estava se aproveitando de Tom. Com o tempo, a saúde de Gilmore piorou e eles consideraram encerrar a sociedade. Gilmore novamente fez uma oferta injusta, onde receberia bem mais do que merecia. Felizmente, desta vez, Tom contratou seu próprio advogado e, após acordo entre eles, conseguiu sair da parceria desastrosa com Gilmore. Claro, isso não significava que os problemas de Tom tinham acabado. Agora ele estava sozinho e ainda endividado por causa do acordo anterior. Em certo momento, seu advogado aconselhou que talvez fosse melhor ele declarar falência, mas Tom jurou que, em vez disso, iria trabalhar para sair dessa situação. E de fato, Tom continuou trabalhando praticamente o dia todo, muitas vezes voltando para casa por volta das 4h30 da manhã. Dito isso, Tom realmente encontrou muita realização no trabalho, e o emprego finalmente estava prestes a lhe trazer boas notícias. Numa noite de fevereiro de 1962, Tom deixou um estagiário no balcão e foi entregar uma pizza pessoalmente. E foi nessa entrega que ele conheceu uma garota chamada Margie. Apesar de Tom ser tímido e não sair com ninguém há um ano devido ao trabalho na loja, ele se sentiu tão atraído por Margie que teve coragem de convidá-la para sair. Pouco depois, foi dia dos namorados, e ele enviou para ela uma pizza em formato de coração. No terceiro encontro, ele já sabia que Margie era a mulher com quem queria se casar. Um ano depois, eles se casaram. Tom tinha 25 anos. Tom disse a Margie que seria milionário antes dos 30. Ela riu, mas ele falava sério. Ele só pararia de trabalhar ao atingir seus objetivos, mas o trabalho de Tom às vezes causava problemas para eles. Numa noite, Tom se estressou no trabalho, bebeu demais e ficou agressivo, gritando com Margie. Quando ela se assustou, Tom ficou ainda mais irritado e derrubou a árvore de Natal sem querer. Na manhã seguinte, ele prometeu nunca mais beber assim. Tom já tinha temperamento forte e pouco autocontrole, e o álcool piorava isso. Tom cumpriu sua promessa em relação à bebida, mas logo se veria em outra discussão. Agora com Dominique DeVart, que vendera a primeira pizzaria para Tom e seu irmão. A loja de Tom se chamava Dominique's, por causa de Dominique DeVart, e esse era o problema. Dominique DeVart ligou para Tom e pediu que ele parasse de usar o nome Dominique's, pois DeVart ainda usava esse nome em outro restaurante. Clientes estavam se confundindo, achando que a loja de Tom era da mesma rede. Agora, embora seja verdade que eles compartilhavam o mesmo nome, estavam em cidades diferentes atendendo clientes diferentes. Tom achou improvável que isso fosse um grande problema. Tom acreditava que o principal problema era o ciúme de DeVart pelo seu sucesso crescente com as lojas. Talvez DeVart estivesse um pouco amargo por ter vendido a loja por um preço relativamente baixo. DeVart pediu que Tom não usasse mais o nome Dominique's, seja qual for o motivo. Como sabemos, Tom sempre foi temperamental e, ao ouvir isso, perdeu a cabeça. Tom teve um acesso de raiva, acusou DeVart de ciúmes e disse que a pizza dela era pior que a dele. Basicamente, a situação ficou bem feia, e embora eles talvez pudessem ter resolvido tudo de forma amigável, o acesso de raiva de Tom fez com que DeVart pedisse para seu advogado entrar em contato com Tom e informá-lo oficialmente que ele teria que mudar de nome. O motivo pelo qual Tom estava tão relutante em mudar de nome era porque ele vinha construindo Dominique's como uma marca bem conhecida na região. Trocar de nome agora poderia prejudicar o negócio, então Tom buscou orientação numa agência de publicidade. A primeira opção óbvia era simplesmente renomear a pizzaria com o nome de Tom, talvez usar seu sobrenome e chamá-la de Pizza Monaghan. Mas não soava tão bem assim. Então a agência de publicidade aconselhou Tom a usar algo parecido com Dominique's, já que era isso que todos estavam acostumados. Além disso, isso foi na época em que as pessoas procuravam lugares na lista telefônica. Se Tom usasse um nome parecido com Dominique's, as pessoas ainda achariam seu negócio ao buscar por Dominique's na lista telefônica. Tom pediu aos funcionários que criassem nomes de som parecido.
Eles testaram mais de 100 versões, mas nenhuma parecia certa. Um dia, um motorista de entrega entrou e disse: Tom, tem um novo nome, Domino's. Tinha algo nesse nome que simplesmente encaixava. E Tom gritou animado: é isso, é isso. Ele dançou pela loja. E desde então seriam Domino's, não mais Dominiques. Isso, é claro, significava que eles também precisavam de um novo logotipo. E assim escolheram um dominó literal e optaram por cores vibrantes que se destacariam. Como Tom tinha 3 lojas, colocaram 3 pontos no dominó. Tom sugeriu adicionar um ponto ao logotipo a cada nova loja. O fato de Tom pensar nisso mostra que ele não imaginava como as coisas iam ficar loucas, nem quantas lojas logo administraria. Tom passou a administrar sozinho o negócio, agora chamado Domino's. Graças à ética de trabalho, a fonte melhorada e a proximidade dos campi universitários, o negócio ia bem. Mas é claro, ainda era uma operação muito pequena nesse momento, com apenas algumas lojas. Certa noite, metade da equipe de Tom faltou, então ele restringiu o cardápio para facilitar os pedidos. Curiosamente, isso resultou em uma descoberta importante, pois foi uma das noites mais lucrativas até então. Tom percebeu que manter um cardápio mais simples poderia ser útil mesmo com toda a equipe presente. No dia seguinte, Tom viu que mais de 80% dos pedidos dos dormitórios eram pizzas de 12 polegadas. Então Tom decidiu que, a partir de agora, esse seria o único tamanho que eles venderiam. Quem quisesse pizzas menores provavelmente compraria a de 12 polegadas e pagaria mais. E para as pessoas que quisessem mais do que uma pizza de 12 polegadas, poderiam simplesmente comprar várias pizzas. Oferecer um único tamanho permitiria entregar pizzas melhores e mais rápidas, além de economizar com apenas uma caixa de entrega. Tom depois incluiu uma pizza de 16 polegadas, mas por muito tempo a Domino's só tinha os tamanhos pequeno e grande. Por um tempo, Tom vendia só Coca-Cola, por ser a mais popular, e também passou a oferecer um único tipo de massa. Ele reduziu a quantidade de opções de cobertura para apenas 6 e tirou do cardápio qualquer prato principal que não fosse pizza, como sanduíches submarinos. Então, a partir de então, a Domino's passou a oferecer um cardápio muito mais simples. Ao retirar itens menos lucrativos, a Domino's buscou aumentar a lucratividade rapidamente. Mesmo com menos opções, as pessoas não pediam menos, apenas aumentaram os pedidos dos itens mais lucrativos. De repente, a Domino's ficou bem mais rápida e eficiente com o cardápio mais simples. Assim, a noite em que Tom teve que reduzir o cardápio por falta de funcionários acabou sendo uma bênção disfarçada. A partir daquele momento, Tom sempre se lembraria dessa lição de buscar a simplicidade sempre que possível. O cardápio limitado da Domino's existiu por décadas com apenas algumas opções, permitindo que eles se tornassem excelentes nessas coisas específicas, em vez de serem apenas medianos em várias coisas diferentes. O cardápio simples permitiu entregas mais rápidas, levando a outra decisão incomum e bem-sucedida de Tom: priorizar a entrega gratuita. Tom distribuiu milhares de panfletos na região, anunciando entrega rápida e gratuita de pizza. Agora, é claro, alguns outros lugares também faziam entregas, mas naquela época ninguém achava que era possível ganhar muito dinheiro só com entrega. A maioria dos lugares normalmente só oferecia esse serviço para conseguir alguns clientes iniciais, antes de poderem se dar ao luxo de cortar o serviço de entrega. Mas Tom estava convencido de que poderia fazer da entrega uma parte fundamental do negócio deles. E assim, Tom tomou a ousada decisão de nem sequer oferecer serviço de mesa em nenhuma de suas lojas. E, em vez disso, tornou-se uma das primeiras pizzarias a focar quase totalmente na entrega. Embora a entrega obviamente tivesse custos, ao eliminar o serviço de mesa como a maioria dos restaurantes, a Domino's podia manter suas lojas muito menores e, assim, mais baratas de operar. Assim, eles não precisavam de garçons, diferente de outras pizzarias. E Tom acreditava corretamente que, como o negócio de entregas era bastante difícil, isso seria uma barreira de entrada para os concorrentes. Ele acertou ao dizer que a entrega virou o diferencial deles. A Pizza Hut era conhecida pelo serviço de restaurante para comer no local, a Little Caesars dominava os pedidos para a viagem e a Domino's focava na entrega, o que significava que as 3 redes ofereciam seus próprios diferenciais.
Apesar de Tom ter atraído muitos pedidos com foco nas entregas, surgiram problemas, como a dificuldade de manter a pizza quente e crocante em entregas distantes. Então Tom começou a pensar em uma maneira de resolver o problema. Ele solicitou a fabricantes uma caixa de papelão ondulado furada, mais resistente e isolante. Ele basicamente queria uma caixa que pudesse reter o calor por mais tempo, mas ela também precisava suportar o peso de outras caixas em cima sem que a tampa cedesse, pois do contrário, a pizza grudaria na parte de cima ou de baixo da caixa. O novo design de papelão do Tom pode resolver isso, já que sua espessura e o papelão ondulado absorvem mais óleo que uma camada única, protegendo o queijo de ser esmagado. Inicialmente, os fabricantes disseram que não poderiam produzir seu design em massa. Tom respondeu: "A tecnologia americana coloca satélites em órbita, e você diz que não consegue fazer um furo limpo em papelão?" Ele insistiu para que encontrassem uma maneira de fazer sua ideia funcionar. E eventualmente conseguiram. E isso mudou o jogo. A Domino's é reconhecida como a primeira a usar papelão ondulado em caixas de pizza, substituindo as tradicionais de papel revestido. Tom criou uma caixa de pizza barata e ideal para a produção em massa. Isso motivou Tom a seguir inovando para melhorar outras áreas do negócio. A Domino's também é acreditada como sendo a primeira rede a usar bolsas de entrega isoladas para manter a comida quente por mais tempo. Tom também introduziu fornos giratórios na loja, que podiam acomodar mais pizzas em menos espaço do que os fornos convencionais e, assim, produzir mais pizzas mais rapidamente. Em outras palavras, a Domino's estava se tornando cada vez mais eficiente. E com as coisas realmente melhorando para a Domino's, Tom começou a pensar em franquias. Mesmo com 3 lojas e boa situação financeira, Tom queria construir um império, não só se virar. Ele já havia notado o sucesso de outras redes de fast food com franquias. Na verdade, a Pizza Hut já tinha franqueado 145 lojas em 1966. Em 1967, Tom buscou empreendedores interessados em abrir lojas Domino's. E um dos principais motivos pelos quais Tom acabou tendo muito sucesso com franquias é que ele focou em colocar as lojas perto de faculdades e bases militares, ambos lugares com muitos clientes em uma área pequena, que estavam procurando uma refeição barata e conveniente. Muito rapidamente, Tom passou a entender bem o perfil demográfico dos estudantes universitários e onde estava a demanda. Logo, a Domino's abriu mais lojas próximas aos campi universitários. Ele percebeu que era melhor ficar nos fundos do campus, perto dos dormitórios, e não na frente, onde estavam as lojas. As faculdades também eram especialmente atraentes porque era bem barato anunciar lá. Ao abrir nova loja, Tom optava por anúncios baratos em jornais universitários, evitando custos de anúncios convencionais. Enquanto Tom pensava ter achado um sistema vencedor, tudo isso ia desmoronar. Com as coisas aparentemente indo bem e esse novo modelo de franquia em funcionamento, Tom queria abrir uma nova loja toda semana. Em 1969, ele quase conseguiu. A Domino's abriu 32 novas lojas. Logo ficou claro que a maioria fracassava e rapidamente a empresa acumulou uma dívida de 1,5 milhão de dólares devido às novas lojas não lucrativas. Tom cresceu rápido demais. Para evitar a falência, Tom entregou o controle ao banco, que aumentou preços e cortou custos, reduzindo a qualidade. Infelizmente, isso só piorou e levou vários franqueados a abrir processos judiciais. A empresa passou meses sem pagar credores que então começaram a processá-la. As tentativas do banco de estabilizar a situação fracassaram terrivelmente, e Tom assumiu o controle e decidiu mudar o modelo de negócios deles. Agora, em vez de cobrar uma grande taxa inicial aos franqueados para abrir uma loja Domino's, é preciso primeiro gerenciar com sucesso uma loja por 1 ano, sem taxa cobrada. Essa abordagem nada convencional realmente funcionou muito bem. Isso garantia que os franqueados soubessem no que estavam se envolvendo e tivessem experiência e capital para o sucesso da loja. Outra grande melhoria foi que Tom criou um grande centro centralizado onde todos os ingredientes e suprimentos seriam preparados e depois entregues para todas as outras lojas Domino's. Isso, em primeiro lugar, significava que Tom podia comprar os ingredientes em volumes muito maiores e, assim, conseguir um desconto. Mas também significava que, ao invés de cada loja individual ter que comprar e preparar seus próprios ingredientes no local,
Eles eram preparados nesse centro central e depois fornecidos para as diferentes lojas Domino's, garantindo assim que tudo fosse consistente e a qualidade fosse mantida em todas as franquias Domino's. Esse sistema funcionou extremamente bem, porque significava que cada loja Domino's podia ser muito menor, já que não precisavam mais de um grande depósito para preparar todos os ingredientes no local. Como resultado, eles podiam comprar imóveis mais baratos para as lojas, e também eram mais baratas de operar, já que Tom tinha esse centro central para preparar tudo, e então tudo o que as lojas precisavam fazer era montar, assar e entregar, o que, por sua vez, tornava mais fácil para eles lidarem com grandes quantidades de pedidos. As inovações de Tom reduziram custos e aumentaram a eficiência. E para ser justo, mesmo com o crescimento do negócio, Tom continuou fazendo pesquisas de mercado constantemente para tentar melhorar ainda mais a eficiência. Ele literalmente visitava outras pizzarias em todo o país para analisar se havia algo que pudesse aprender com elas ou técnicas operacionais melhores que pudesse aplicar. No fim, após um susto com dívidas excessivas, Tom quitou as dívidas da empresa e resolveu tudo com credores e franqueados. O futuro voltava a parecer promissor para Tom e para a Domino's. Eles selecionavam franqueados melhor, geriam lojas com mais eficiência e usavam preparo centralizado para garantir qualidade. No final de 1969, Tom tinha 42 lojas de pizza Domino's espalhadas por Michigan, Vermont e Ohio. Em 1978, a Domino's já tinha 200 unidades e as coisas estavam prestes a ficar muito mais agitadas. A entrega sempre foi o diferencial da Domino's, mas nos anos 80 os concorrentes também já haviam investido nisso. A Pizza Hut, com apoio da PepsiCo, transformou milhares de restaurantes tradicionais em lojas de entrega. Isso mostrava que havia concorrência direta e a guerra das pizzarias estava declarada. Mas Tom teve uma ideia para se destacar. Em 1984, a Domino's passou a garantir entrega da pizza em 30 minutos ou seria grátis. Isso aumentou as vendas, pois os clientes recebiam a pizza rápido ou de graça. Essa grande campanha ajudou a Domino's a acelerar ainda mais sua expansão. Nos anos 1980, a Domino's passou de 300 para 5 mil lojas e virou a rede de restaurantes que mais crescia. A Domino's se internacionalizou, abrindo a primeira loja fora dos Estados Unidos da América, no Canadá, e depois em diversos países. Eles ampliaram o cardápio com novos acompanhamentos, itens além de pizza como asinhas de frango, e lançaram a pizza extra grande, Dominator de 30 fatias. Esse sucesso permitiu que Tom realizasse, de certa forma, outro sonho de infância. Lembra que, quando era criança, ele queria jogar no Detroit Tigers? Em 1983, ele comprou o time e, no ano seguinte, venceram a World Series. As coisas iam muito bem para Tom e a Domino's. A garantia de entrega em 30 minutos, ou ganhar uma pizza grátis, continuou funcionando muito bem por um tempo. As vendas cresceram e a Domino's ficou conhecida pela entrega rápida. Mas em 1989, as coisas tomaram um rumo sombrio e a campanha começou a criar um grande problema para a Domino's. Um entregador de 17 anos perdeu o controle da caminhonete, saiu da estrada e morreu em um acidente. O jornal da cidade dele publicou a história e alguns questionaram se o motivo do acidente foi porque os entregadores precisavam entregar a pizza aos clientes em menos de 30 minutos, o que fazia com que alguns motoristas acelerassem para chegar a tempo. Depois, grandes jornais e revistas nacionais divulgaram que a Domino's Pizza enfrentava um grave problema nas entregas. Um relatório revelou que mais de 20 motoristas da Domino's morreram. Depois surgiu outra história. Um entregador da Domino's colidiu com um casal. A esposa morreu e o marido teve danos cerebrais. O advogado da família culpou as rígidas políticas de entrega e o salário do motorista da Domino's, alegando que o entregador foi forçado a correr, causando o trágico acidente. Domino's pagou 32 milhões de dólares após decisão dos tribunais. Em 1993, um caso de destaque envolveu um motorista da Domino's que avançou o sinal vermelho, atingiu outro carro e causou lesão medular na vítima. A Domino's pagou dólares americanos, 79 milhões em indenizações. A indignação pública crescia
e consumidores fundaram o Pessoas contra Entregas Perigosas para fazer lobby contra práticas da Domino's. A Domino's notou que seu marketing, antes positivo, estava se tornando um caro prejuízo de relações públicas. Um pesadelo em que as pessoas achavam que seus entregadores estavam dirigindo em alta velocidade ou de forma perigosa, por causa da garantia de entrega. A partir desse ponto, a Domino's decidiu mudar sua política e passou a oferecer uma garantia de satisfação, em vez da entrega em 30 minutos. Para quem já havia se machucado ou perdido a vida, parecia pouco e tarde demais. Bem na época em que a Domino's abandonou a garantia de 30 minutos ou grátis, a Domino's lançou um novo mascote chamado Noid, uma criatura estranha, parecida com um duende, com características de coelho. Desde então, ele é considerado um dos mascotes mais irritantes. O Noid foi criado para ser o oposto de um mascote adorável, um vilão feito para causar problemas. Veja como a Fast Company descreveu. Noid era um tagarela barrigudo, dentuço e pervertido, em uma fantasia de coelho colada ao corpo, estilo Hamburglar, dedicado a atrasar entregas de pizza. No final dos anos 80, o Noid estrelou comerciais da Domino's, que prometia pizzas à prova de Noid e orientava clientes a evitá-lo. E ainda assim, apesar de sua aparência maluca, curiosamente, o Noid fez muito sucesso com muitos consumidores. Era exatamente o nível certo de esquisitice e originalidade para conquistar o público. Eles até lançaram brinquedos, videogames e produtos com o Noid. Mas então, de repente, tudo mudou. Em 30 de janeiro de 1989, Kenneth Lamar Noid entrou armado em uma Domino's na Geórgia e fez 2 funcionários reféns por mais de 5 horas. Kenneth Noid sofria de problemas mentais e achava que a campanha Evite o Noid era feita para provocá-lo pessoalmente. Kenneth Noid acusou Tom de roubar seu nome e exigiu pagamento. Enquanto mantinha os funcionários da Domino's reféns, ele sentiu fome e pediu que um deles fizesse uma pizza para ele. Enquanto ele comia, os reféns conseguiram escapar. Apesar de nenhum funcionário ter se ferido, a Domino's retirou Noid dos comerciais logo após o ocorrido. O dano já estava feito. Era difícil não associar o Noid a esse evento horrível. A Domino's negou que o incidente tenha sido o motivo para tirarem o Noid. Mas, considerando que o Noid era popular antes dessa situação de sequestro, parece bastante provável que esse tenha sido o motivo. No entanto, esse mascote estranho voltou aos comerciais de televisão da Domino's em 2021. Com a Domino's abrindo mais franquias no mundo, Tom ficou muito rico e resolveu usar parte do dinheiro para apoiar instituições de caridade alinhadas à sua fé católica. A questão é que ele fez isso através da Fundação Domino's, o que gerou muita polêmica. Tudo começou quando Tom doou $110 mil ao comitê para acabar com abortos financiados pelo Estado. Ele chegou a prometer dinheiro na televisão para combater o financiamento público de abortos. Depois, Tom também cancelou um evento de arrecadação de fundos organizado pela Organização Nacional para Mulheres, que aconteceria em um terreno de propriedade da Domino's, ao descobrir que o dinheiro ajudaria instituições de caridade pró-escolha. Como resposta, a organização convocou um boicote nacional à Domino's em 1989. Os manifestantes alegaram que Tom basicamente estava direcionando os lucros de sua pizzaria para limitar os direitos reprodutivos das mulheres e promover seus próprios objetivos políticos. Um porta-voz da Domino's disse sobre Tom: era impossível fazê-lo ficar quieto. Ele falava sobre aborto e irritava as pessoas. O problema era que Tom era publicamente o líder e dono da Domino's. Então ele assumir posições políticas fortes de forma tão pública sempre seria algo divisivo. Mas, quase um ano depois do início do boicote, Tom fez o anúncio surpreendente de que estava planejando vender a Domino's. Na época, ele negou que tivesse qualquer relação com a reação negativa que recebeu. Mas muitos anos depois, ele admitiu que era assim. Ele disse: achei que o boicote iniciado por eles poderia afetar muitas pessoas que dependiam da Domino's para viver. Eu não queria colocar nossos franqueados e funcionários em risco
por causa das posições que eu queria tomar. Eu não queria transformar a empresa em alvo. Tom também disse que sua decisão de vender foi porque ele queria mais tempo para se dedicar totalmente aos seus esforços de caridade, e não podia fazer isso enquanto administrava uma grande rede de pizzarias. A venda demorou muito mais do que Tom havia planejado, principalmente porque as vendas da Domino's começaram a cair um pouco, e Tom decidiu que não podia deixar a empresa enquanto ela estava em baixa. Em 1998, com milhares de lojas, Tom vendeu a Domino's para a Bain Capital de Mitt Romney por $1,1 bilhão. Nada mal para quem foi abandonado pela mãe e começou do zero. No entanto, para a Domino's, embora você possa pensar que a saída de Tom do cargo de Chief Executive Officer eliminaria qualquer polêmica para a empresa, na verdade ainda havia muita controvérsia por vir. No domingo de Páscoa de 2009, 2 funcionários entediados da Domino's acharam engraçado se filmar fazendo coisas nojentas com ingredientes da pizza que seriam entregues aos clientes. Em 5 vídeos intitulados Pessoas Repugnantes da Domino's, 2 funcionários da Domino's violaram vários códigos de saúde, como espirrar em sanduíches e outras práticas anti-higiênicas, e publicaram os vídeos. Ao descobrir, a Domino's pediu ao YouTube para remover o vídeo. Mas o YouTube disse que precisava da permissão dos detentores dos direitos autorais, que eram os 2 funcionários que fizeram o vídeo. A Domino's rapidamente identificou os funcionários. Como os funcionários mostraram seus rostos nos vídeos, logo foram encontrados. Com a ajuda do YouTube, a Domino's descobriu em 3 horas quem fez o vídeo. Felizmente, a Domino's confirmou que nenhum pedido foi feito por clientes enquanto os vídeos eram gravados. Tinha sido apenas uma pegadinha, e não chegaram a servir a comida contaminada aos clientes. A Domino's demitiu os 2 funcionários e esperava que isso fosse o fim do problema. Não acabou. Terça-feira, o vídeo tinha 250 mil visualizações. Quarta-feira, 1 milhão. O vídeo atingiu mais de 2 milhões de visualizações antes de ser removido. O Twitter estava comentando sobre isso, sites de notícias começaram a divulgar, e se você digitasse Domino's no Google, 5 dos resultados da primeira página faziam referência ao vídeo nojento. A Domino's percebeu que precisava se pronunciar após a péssima imagem. O presidente da Domino's gravou um vídeo pedindo desculpas e garantindo que a loja foi higienizada e que os processos de contratação seriam revisados. Muito mais pessoas assistiram ao vídeo original do que ao explicativo da Domino's. Para ser justo com a Domino's, provavelmente não havia muito mais que pudessem fazer. Mas isso não mudou o fato de que a imagem ficou na mente das pessoas e o dano à reputação da marca já havia sido feito. Um estudo nacional da HCD Research mostrou que 65% dos que já compraram Domino's ficaram menos propensos a fazê-lo após ver o vídeo. E essa não foi a única vez que as redes sociais causaram problemas para a Domino's. A Domino's também foi criticada depois que uma foto viralizou, mostrando funcionários da Domino's comprando sacos de batatas rústicas extremamente baratas em um supermercado, que depois eram vendidas nas lojas com um preço absurdamente alto, alegando serem as batatas normais da marca. Para ser sincero, o maior problema da Domino's não eram as redes sociais, mas sim ela mesma. Quando a crise financeira atingiu em 2008, o preço das ações da Domino's caiu drasticamente, chegando a menos de $3 por ação. Agora, é claro, muitas empresas passaram por uma grande queda no preço de suas ações naquela época, já que toda a economia global sofreu. Enquanto a maioria se recuperou, a Domino's não conseguiu. Após a saída de Tom da empresa, muitos notaram queda na qualidade das pizzas da Domino's e avaliações cada vez piores. Parte do problema era que o custo dos ingredientes da Domino's havia aumentado significativamente, mais de 40% em alguns casos. A Domino's tentou cortar custos, mas em pequenas quantidades isso não foi tão relevante. Como por exemplo, eles baratearam um pouco o molho ou compraram uma massa ou queijo mais baratos. Mas todas essas pequenas mudanças pioraram muito o produto. Com reputação de pizza ruim, vendas em queda, custos subindo e ações desvalorizando, a situação da Domino's era sombria nos anos 2010 e ainda assim, e se eu te dissesse que a Domino's Pizza foi uma das ações com melhor desempenho da última década?
E não estou falando só em termos de empresas do ramo alimentício, estou falando literalmente em relação a todas as empresas. A Domino's foi um dos melhores investimentos possíveis. Nos últimos 10 anos, as ações da Domino's subiram quase 4.000%. Como conseguiram esse feito? Após 2 dos piores anos da empresa, Patrick Doyle assumiu como Chief Executive Officer e fez uma pesquisa de mercado para saber o que os clientes pensavam da Domino's. O feedback foi duro. Grupos focais criticaram o sabor da pizza e disseram que a massa parecia papelão. Esse feedback forçou a Domino's a reavaliar seu produto e decidir começar do zero. Eles reformulariam toda a receita da pizza, desenvolvendo uma nova pizza com um novo sabor, textura e aparência. Reconstruíram a cadeia de suprimentos, trouxeram novos ingredientes e promoveram mudanças fundamentais, criando uma nova pizza desde a massa. A massa, o queijo e o molho foram refeitos e novas variedades adicionadas. Mas o verdadeiro golpe de gênio foi que a Domino's então lançou uma enorme campanha publicitária onde assumiu total responsabilidade pela recente baixa qualidade e pediu desculpas aos clientes. Eles basicamente admitiram que sabiam que a qualidade do produto deles estava meio ruim agora. Eles até mostraram imagens reais de grupos focais onde as pessoas disseram que a massa era como papelão. A Domino's anunciou que reformulou totalmente suas pizzas e fez grandes mudanças. Eles documentaram o processo dos chefes melhorando a receita. No final da campanha publicitária, os chefes principais entregaram pessoalmente as novas pizzas para alguns dos críticos da Domino's. E eles admitiram que essa nova versão da pizza estava muito melhor. Esse relançamento foi uma aposta arriscada para uma rede consolidada. Eles mudaram tudo no produto, admitindo publicamente que o antigo não era tão bom e sem ter um plano B real. Mas essa atitude ousada funcionou completamente. As pessoas respeitaram a honestidade e isso as convenceu a experimentar a nova receita que realmente era melhor. Ao encarar críticas e ser transparente, Domino's voltou a conquistar clientes. A campanha teve mais de 1 bilhão de impressões e impulsionou rapidamente as vendas da Domino's. O preço das ações da Domino's superou o S&P 500 e grandes empresas de tecnologia. O preço das ações da Domino's saiu de menos de dólares americanos 3 em 2008, para mais de dólares americanos 400. Patrick melhorou conveniência e rapidez. Em vez de fazer a massa em cada loja, ele criou fábricas nos Estados Unidos da América que forneciam massa pronta às lojas. Mas, de longe, um dos motivos mais cruciais para a reviravolta e o enorme sucesso da Domino's na última década é a tecnologia. Patrick afirmou que, embora pareça estranho, a Domino's é uma empresa de tecnologia que vende pizza. O que ele quis dizer com isso é que, por muito tempo, a Domino's tentou focar em ser inovadora. Eles foram a primeira rede de pizzarias a lançar pedidos por celular em 2007 e já haviam testado um site em 1996. Eles sempre buscaram facilitar os pedidos dos clientes e a maioria das vendas agora é online. Eles também descobriram que, quando os clientes têm o cardápio completo na frente deles online, as pessoas acabam pedindo mais comida do que pediam na loja de qualquer forma. Agora, obviamente, outras empresas rapidamente alcançaram com aplicativos e sites, mas a Domino's foi definitivamente uma das pioneiras nos pedidos online e continuou investindo em tecnologia que torna as coisas mais eficientes, tanto para os clientes quanto para os funcionários. Por exemplo, a Domino's criou o Pizza Tracker para que clientes acompanhassem o pedido do pagamento à entrega. Eles já testaram carros autônomos e pizzas entregues por drones. Não há dúvida de que os investimentos deles em tecnologia deram muito certo. No entanto, apesar de ter sido fundada em 1960, só em 2019, que a Domino's finalmente conquistou o primeiro lugar na guerra das pizzas, quando acabou superando os números de vendas da Pizza Hut. Após 60 anos de atividade, a Domino's se tornou a maior operação de pizza do mundo. Mas de todas as redes de pizza, eu acho que a história da Papa John's é provavelmente ainda mais maluca.